Muito bem, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do nosso perfil, do nosso canal do Eu Te Ajudo a Passar. Meu nome é Roberto Mizuki e aqui a gente discute estratégias, técnicas, truques, os segredos e o que vai fazer você conquistar a sua aprovação. Se você está vendo esse replay, fica comigo porque hoje a gente tem um convidado muito especial que vai contar um pouco da história. Olha, ele já tá aqui, um cara muito pontual, um cara muito fera, extremamente disciplinado, muito esforçado. E eu tenho certeza que se você ficar comigo, você vai conseguir aprender e tirar do exemplo dele as estratégias que vão fazer você conquistar a sua aprovação. E se você tiver uma pergunta, já manda aqui embaixo. O que você quiser saber sobre a jornada dele e como que você pode modelar. O que é modelar, Roberto? Modelar é quando a gente pega o exemplo de algumas pessoas ou de alguém que a gente admira e começa a entender o que é que ele fez para conquistar os resultados que eu gostaria de conquistar. E aí você começa a entender como é que funciona a cabeça dele, que tipo de comportamentos ele tem, que tipo de comportamentos ele evita ter, quais são os hábitos dele. E aí você começa a modelar aquela pessoa, modelar aquele tipo de vida para que você conquiste os mesmos resultados. Porque chances são que se você fizer as mesmas coisas que esse cara fez, se você estudar da mesma maneira que ele fez, se você tomar as mesmas decisões que ele tomou, você vai ter o mesmo resultado que ele. Então, sem mais delongas, vou dar boa noite aqui pra galera que tá chegando aqui. Eu já vi que tem aluno nosso aqui na área. Olha, André, grande André, tudo bem? O pessoal da faculdade, ó. Não sei se você sabia, mas eu já dei aula em faculdade e vira e mexe, eu lembro de alguns alunos, foram muitos alunos, mas muito bom ter você aqui com a gente, André. O Maciel, a Débora, a Simone, a Sônia, o Paulo, a Marisa, a Lígia, grande William, ó, pessoal que já tá aqui. Turma 13, já joga logo aí ó, um hashtag RXMT13 para eu já saber, já ir identificando também vocês aqui. Lembrando, tá, pessoal? Toda sexta-feira a gente tem live aqui no Instagram, só que as lives acontecem às 7h37 da manhã. Então, amanhã a gente vai ter mais uma live, 7h37 da manhã, toda sexta-feira no Instagram. E no YouTube, toda terça-feira, 18 horas, tá? As lives no YouTube, elas acontecem na terça, 18 horas, sexta, aqui. Roberto, eu perdi sua live, eu queria ter assistido, eu queria ter aprendido lá naquela aula que você explica sobre revisão, que você explica sobre planejamento de estudos, que você explica sobre como fazer questões e aumentar os acertos, que você dá técnica da verticalização, enfim, tá tudo lá gravado, tem mais de 35 lives no YouTube, então aproveita. Assim que terminar essa aqui, você vai lá no Google, digita assim, ó, YouTube, Eu Te Ajudo a Passar, Roberto, alguma coisa do tipo. Você vai cair lá no nosso canal, assina o canal e consome sem moderação. Tem muita aula boa lá que vai te ajudar, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Sexta. Olha, a Isabelle tá por aqui também, tem alunos nossos da mentoria, seja bem-vinda. Salvando, tem vizinho meu aqui também que tá na área, que fantástico. Wanderson, Milka... o Thiago, o Otalice tá por aqui também, a Tati, o Adriano, ó, o Will também tá lá no Telegram. Antes que eu me esqueça também, ó, seguinte, a gente tem o Telegram, é um canal em que como se fosse um WhatsApp, tá? Mas não é necessariamente um WhatsApp, é mais um canal em que eu posto diariamente dicas e coisas que não estão sendo divulgadas, por exemplo, aqui no Instagram e não estão sendo divulgadas lá no YouTube. Então, lá você vai ter acesso a um conteúdo bem exclusivo, um conteúdo que eu não tenho divulgado nesses outros canais pelo problema, né, de você parar, ter que pegar uma câmera, fazer um vídeo. Lá eu tô, às vezes, no mercado, eu tô na rua, eu tô dentro do carro, e a sacada que eu tiver, no momento que eu tiver ali fazendo alguma coisa, ou acabei de fazer uma sessão com meu grupo de mentoria, eu acabei de fazer a sessão com o pessoal da turma 12, da turma 13, acabei de editar uma aula, né, revisar uma aula, que nem hoje aqui, e lembro de alguma coisa, eu vou lá, pego o celular e gravo um áudio, ou gravo um vídeo rápido, ou coloco alguma informação lá dentro do Telegram. E se você quiser fazer parte desse canal do Telegram, é gratuito, você não paga nada, o aplicativo também é gratuito. Baixa o aplicativo e depois digita no seu celular aí, ó, euteajudapassar.com.br
Profissas. Will, por favor, me ajuda, cara. Aproveita e já digita o endereço, né? O site onde você vai ter todas as instruções e tudo que você vai receber se você fizer parte desse meu canal, tá? Gratuito, 100% gratuito. Vai ser muito bom ter você lá. A gente já passou de 6 mil inscritos, se eu não me engano. E a gente começou esse canal tem outro dia. Bombando, tem muita informação bacana lá, muitos vídeos exclusivos. Vai lá, se inscreve, eu te ajudo a passar.com.br/profissas. Bacana, ó. A Fabi também tá aqui, já é aluna nossa da turma 13. Raquel, Martinha, Eli, o Brunão tá por aqui. A Thalita, a Paty também, né? Ah, eu acho que a Paty ela se fez a inscrição do marido, né? Que é o Wagner, eu acho que foi isso, né? Eu lembro do teu caso. A Ruth. Mandem as perguntas de vocês, né? Antes de eu começar, excelente pergunta, Ruth, né? Eu acho que eu vou aproveitar aqui logo e antes de eu chamar o nosso convidado de hoje, que eu sei que vocês querem escutar ele, vocês não querem me escutar, vocês já me escutam todo dia, então vamos escutar uma pessoa diferente, Roberto. Bota o cara na área aí para falar. É importante eu falar rapidinho sobre essa questão dos concursos sendo cancelados. Qual que é a minha visão? Ruth, todo mundo tá escutando. A minha visão é a seguinte, cara. O que normalmente as pessoas, a população, ela normalmente, de uma maneira geral, claro, né? Ela reage da seguinte forma: pânico, medo. Meu Deus, nunca mais vai ter concurso. Meu Deus, eu não vou estudar porque eu não vou passar, porque não vai ter concurso. De que adianta eu estudar se não vai ter concurso? Na verdade, normalmente as pessoas tendem a ter, né, uma reação mais imediatista que está, obviamente, muito compreensível, que está sendo influenciada pela situação nova que a gente está vivendo. Galera, eu acabei de voltar do mercado e lá eu vi 3, 4 pessoas, né, com máscaras, usando máscaras. As pessoas extremamente preocupadas com a higiene, né? Isso entra no nosso inconsciente. Mesmo que você ache que você não está sendo atingido, mesmo que você ache que sua vida vai continuar normal, não vai, porque primeiro as coisas estão fechando, então você já fica um pouco mais limitado na sua liberdade de escolha. E não só isso, né? Você começa a perceber que tá todo mundo se preocupando, e isso é muito importante, né? Então você precisa fazer parte desse todo. Só que esse mesmo todo muitas vezes reage de uma forma muito impensada, imponderada. E eu, no lugar de vocês, diante dos cancelamentos ou suspensões dos concursos, faria o seguinte, ó: eu estudaria mais, entende? Eu me preocuparia muito mais em aproveitar esse momento e deixava a galera do oba-oba que tá achando que não vai ter mais prova, que não vai estudar porque não vai passar, essa galera do desespero, pra lá. Porque é melhor, né, gente? É menos um concorrente, é menos uma pessoa disputando a sua vaga. Então, Ruth, pra mim, não existe um momento melhor para você se dedicar aos seus estudos do que esse, em que as pessoas, de uma maneira geral, estão em quarentena, aí você vai ter que entrar em acordo, vai ter que conversar com as pessoas em sua casa, porque o movimento provavelmente vai aumentar, você não vai ter a disponibilidade de uma salinha, porque tá tudo fechando, na verdade, a academia fechando, tá tudo fechando, mas eu vejo da seguinte maneira: quando voltarem as provas, vai voltar e vai explodir. Vai ser um concurso atrás do outro, um concurso atrás do outro, um concurso atrás do outro, e quem é que vai ficar com as vagas? Quem tiver mais preparado, tá? Então, aproveitem. Eu acho que é um momento de conscientização, mas ao mesmo tempo é um momento que está beneficiando a nós, porque eu sei que a gente vive muito isolado. Eu vivia isolado, na época eu frequentava um cursinho e eu realmente passava muitas horas sozinho, e o concurseiro tem que entender que é um momento de pequeno da vida que depois vai passar. E depois você vai poder curtir e fazer tudo que você quiser fazer com o seu cargo, com a sua aprovação, tá bom? Então, aproveitem, estudem, arrebentem, metam as caras nos livros, porque quando as provas voltarem, vai voltar, e quem estiver mais preparado é quem vai passar. Então, vamos lá. Chega de conversa mole, Roberto. Chama o rapaz aqui, porque é ele que vocês querem escutar, eu tenho certeza. Vamos manter contato, então, agora com o nosso Abner. Deixa eu ver aqui, você vai entrar aqui. Opa! Opa, grande Abner, tudo bom? E aí, Roberto, beleza? Boa noite, meu velho, como é que você tá? Bom, tudo certo, tudo tranquilo. Tá bom o áudio? O pessoal tá ouvindo aí, tudo certo? Eu tô te ouvindo, galera, estamos escutando o Abner também, estão me ouvindo, áudio tá ok, dá só um ok aqui, só pra gente ter certeza que vocês estão escutando, mas tá tudo tranquilo. Tá falando de onde? Se apresenta aí pra galera.
Hoje mudar um pouco a apresentação, né? Eu sou o Abner, agora residente aqui em Sorocaba. Estou no cargo de procurador jurídico aqui do município, né? Tomei posse ano passado. E contar um pouquinho aí da minha trajetória na época de estudos para concurso, né? Caminhando aí, qualquer coisa, o Roberto vai guiando, que já, já tem um tempo que a gente não conversa É assim com o verdade, pessoal. cara. Você viu. Então, eu comecei a estudar, assim, efetivamente para concurso, ali, terminou a faculdade em 2012, em 2013, 14, eu tentei um período de prova, né? Mas não tive muito êxito, não tinha nenhuma metodologia, não tinha nenhum método de estudo, não conseguia resultado. Então, assim, nesse período eu estava advogando, né? Estava no escritório, então eu estava na advocacia privada. E aí, com pouco tempo, desanimei, desisti e fiquei um período assim, sem fazer prova, sem estudar, sem nada. Mas ali já em 2016, isso daí eu acho que ali para agosto, setembro, eu falei, pô, acho que eu tenho que voltar a estudar, né? E aí foi quando meu caminho cruzou com o caminho do Roberto, né? Que é até uma história bem interessante, que na época quando eu decidi assim, não, tem que voltar a estudar e tudo mais, eu procurei uma ferramenta que me auxiliasse. Porque Conta essa assim, história direito, viu, Abner? Conta essa história direito. então, eu por alguns motivos, né, que eu falei, não, tem que voltar a estudar e tudo mais. Você estava advogando na época ainda, não estava? Tava Só pra galera advogando. entender. Tava advogando já era advogado, já tinha um emprego. Sim, sim, sim. Nesse período eu estava advogando. E depois, né, já tive um período de estudo sem êxito, não estava bem, parei de fazer prova. E aí eu falei, não, eu quero voltar a estudar, só que eu quero voltar a estudar firme, eu quero, assim, ter realmente chance, condição de participar do concurso para ser aprovado. Uma coisa, assim, que era bem longe, assim, da minha realidade naquele início lá, né, quando eu fazia prova anteriormente. E na Conta um época, pouquinho, Abra, explora um pouquinho essa parte, porque eu acho que pode ajudar muita gente. Como que era esse seu início? Como é que foi? O que que você acha que você fazia de errado e quando você o que que levou você a decidir, né? Porque você está falando, Roberto, eu já tinha tentado estudar, fui sozinho, do meu jeito, e aí depois de advogando, né, trabalhando e estudando, é de decidir procurar ajuda e aí nosso caminho se cruzou. Mas como que você fazia? Você lembra como que era o seu estudo? Só para ver se a galera de repente se relaciona. eu lembro, eu tinha um livrinho de questão e aí eu resolvi a questão objetiva, só que assim, eu chegava num dia e falava, vou fazer questão de administrativo. Aí eu resolvia. Aí eu lembro também que eu tinha umas videoaulas, que eu tinha uns resumos. Ah, hoje eu vou ler aqui Constitucional. Aí eu pegava desses resumos, lia. Não tinha uma metodologia. Eu fazia, geralmente eram as matérias que eu tinha mais familiaridade, não tinha um cronograma fixo de estudo. Ah, hoje eu estudei isso, não tinha aquilo de revisar, nunca revisava a matéria, não tinha nenhuma medição, não sabia, eu fazia questão do livrinho. Ah, hoje eu vou fazer aqui 5 páginas de tributário. Então, assim, eu não aplicava nenhuma metodologia, eu não tinha método nenhum. Eu não tinha uma clareza com o que eu tinha que estudar, como que eu tinha que estudar e objetivos que eu tinha que atingir para eu ver assim que realmente eu teria chances numa prova, num concurso. Então, assim, você vai acabando, você começa a fazer prova, não vai tendo motivação. Você Porque estudava, você então, não... de uma maneira, digamos assim, desorganizada, aleatória. Fazia uma coisa um dia, no Totalmente, outro dia fazia outra coisa, não totalmente tinha um aleatório. planejamento. Não tinha nada nesse período. Então, assim, eu não ia fazendo, só que eu não ficava nem perto de corte, muito longe, não... Eu via, assim, que parecia que concurso público era só para extraterrestre, né?
Aquela coisa, ah, não, não tá nem perto de atingir, não vou conseguir. E isso me desmotivou e foi o que me levou a desistir naquele primeiro momento, assim, de continuar a fazer prova. Então foi quando eu dei uma parada. Falei, não, acho que eu não estou dando muito bem em concurso, vou ficar na advocacia privada. Quanto tempo que você parou entre essa primeira tentativa e a segunda? Você lembra? Eu fiquei mais um ano e alguns meses. Foi em 2015, eu acho, no primeiro semestre de 2015, que eu fiz uma última prova ali, acho que mais ou menos em abril, maio, e aí depois eu voltei em 2016. Eu acho que agora a gente já respondeu você, Paulo. Ó, o que o Paulo tá falando, Abner. Estou aqui em João Pessoa, cara, estou mais de 2 anos sem estudar. Dá para eu passar? Acabou de te responder, irmão. Sim. Ele fez o mesmo caminho. Com certeza. Né? Com certeza. Porque assim, aí voltando né, parei, aí por questões, né, às vezes a gente para, né, de tempos em tempos a gente faz uma autoanálise, né? Sim. Aí foi quando eu falei, não, eu quero o concurso público, né? A estabilidade, a forma, a minha trajetória, né, desde a época de faculdade, eu já tinha esse viés, assim, gosto muito de direito público, na advocacia privada é muito restrito essa área de atuação. Eu falei, não, eu quero, e eu já tinha definido essa carreira, a advocacia pública, né? É um diferencial muito grande, não um diferencial, mas assim, é muito importante a gente ter uma definição, porque isso já vai auxiliar. E é uma das coisas, né, do próprio método do Roberto, né, que você tem que iniciar já sabendo qual que é o seu edital, né, qual que é a sua carreira. Boa. E eu tinha isso daí em mente. Eu falei, não, a minha carreira é advocacia pública. Boa, E fantástico. foi então aí que eu comecei a minha saga, que foi uma saga mesmo. De início, a primeira parte dessa saga até que não demorou muito. Porque eu coloquei na minha cabeça assim, eu quero entrar para competir, mas eu quero competir para ganhar. Eu quero competir, eu quero fazer prova para passar. Só que o que eu preciso? Não é fazer para ver o que dá, né, Abner? Eu vou ver o que dá, vou estudar tempo, de repente, né? Eu sabia, eu estava ali iniciando com aquela disposição de pagar o preço. Tem um custo, Boa. que para cada um é de um jeito. Mas ali eu já tinha definido, eu vou começar a estudar, só que eu vou começar para passar. Eu não vou começar e parar. Então eu fiquei na minha mente assim, pensando, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de alguma coisa. Foi quando eu conversei com a minha esposa. A minha esposa, na época, ela fazia um coach de outra situação, não era de concurso, não era específico, e ela me sugeriu, falou, por que você não procura coach para concurso? Aí eu fui perguntar o que era coach, aí ela me explicou, né, mais ou menos ali o que é, eu falei, poxa, interessante, né, vou pesquisar sobre coach. E aí que foi a minha saga. Eu lembro que eu acho que eu fiquei quase um mês assim, e aquilo estava começando a me dar uma angústia, porque eu estava vendo que eu não estava iniciando. Que eu fiquei assim, ia atrás em sites, buscava, entrava em contato com um monte de empresa, um monte de coisa. Fiz eu acho que na época era um Skype com uma pessoa, aí a pessoa me atendeu e falou assim, eu vou fazer sua planilha, não sei o que. Eu falei, como assim, planilha e tal? Conversei com a minha esposa. O cara me passou isso aqui, ela falou, não, isso aí não é coach, né? Acho que não. E aí é curioso que eu sempre conto essa história, o pessoal que já me viu aí, o pessoal fala, pô, de novo essa conversa aí, mas é muito bacana. Foi quando eu encontrei o Roberto, que eu pesquisei uma empresa, aí eu falei pra minha esposa, tem essa empresa aqui e tal, tô pensando em entrar em contato. Ela falou, mas você pesquisou essa empresa? Você viu? É sério? Como que é e tal? Eu falei, não. Ela falou, joga no Reclame Aqui, dá uma olhada aí, né? Já que quer investir num coach, né? Vamos averiguar bem. E aí foi quando eu joguei lá, tinha uma reclamação. Né? Eu falei, não, eu usava aqui a empresa, eu contratei a empresa por causa do Roberto Mizuki, o professor Roberto Mizuki, mas ele saiu. Ele saiu, eu quero sair também. Eu vou acompanhar o Roberto Mizuki e tal. Falei, pô, se um cara tá saindo dessa empresa, se um aluno inclusive, aí tá reclamando... essa empresa não existe mais hoje, tá?
Nem tem mais. Não existe mais. Quebrou, saiu do mercado. Eu te ajudo a passar. Vá. E aí foi quando eu pesquisei, falei, deixa eu ver esse cara, vamos ver o que tem na internet. Joguei o nome lá, apareceu Eu Te Ajudo a Passar, vi o currículo do Roberto, falei, pô, o cara é procurador, o cara tá na carreira que eu tô almejando, advocacia pública, o cara... Aí mandei um e-mail, né, entrei em contato, poxa, tem interesse e tal, e aí... Logo em seguida, 2 dias, o Roberto entrou em contato, o pessoal do site entrou em contato, falou, não, vamos marcar uma aula aí, vamos para uma sessão para você dar uma... Olha o Bruno falando, Abner, sou da turma 13, entrei no Reclame Aqui, eu vi essa reclamação. Aí, ó, tá lá a reclamação. Ó, essa reclamação é a prova de que há males que vem pro bem, né, bicho? Santo Aí, Reclame Aqui, que já ajudou tanto a gente aqui, muito bom. Eu tive a oportunidade de agradecer pessoalmente o autor da reclamação. Fantástico, fantástico. Salve pro Reclame Aqui, galera. Mas enfim, aí o Roberto voltou, mandou até uma mensagem, eu lembro, que falou assim, ó, teve um aluno aqui que teve algum problema, desmarcou, tem um horário hoje, vamos conversar? Eu falei, beleza, vamos conversar. E foi quando a gente foi conversar, o Roberto perguntou, o que você quer isso? O que você está disposto? O que você acha que tem que melhorar? Quanto tempo você acha que você melhora? E daqui a tanto tempo, como que você se vê daqui a 3 meses, 4 meses? Qual que é o seu objetivo e tal? No fim da conversa, o Roberto falou, tá aqui, ó, tá a sua trajetória, a sua jornada. Fizemos o mapa, né? O mapa, o planejamento. Caramba! E eu lembro também, sempre quando isso daí, eu imprimia aquilo lá e eu deixava no meu quarto, onde eu estudava, meu quarto de estudo, ficava bem na minha frente, para eu visualizar aquilo. Boa! Então foi meu primeiro encontro com o Roberto, aquilo ali, ele desenhou aquela jornada, aquela trajetória. Eu falei, é isso vai acontecer. Massa. E eu conversei e falei, não, vamos começar. Quando que a gente começa, né? Daí eu falei com a minha esposa, né? Depois ela falou, não, isso aí é coach, pô. O cara já tá aplicando uma técnica aí com você, já fazendo um mapeamento, já plantando aí quais são os seus objetivos, o que você busca, o que você tem que fazer. Eu lembro claramente que você falou assim, você está disposto a fazer mais o quê? O que você acha que tem que melhorar? Vamos aproveitar, você tem mais tempo para estudar? Perguntar para a galera que está em casa. O que vocês que estão em casa estão dispostos a fazer para passar no concurso do seu sonho? Digita aqui nos comentários, né? Até onde você está querendo chegar, né? E o que você está disposto a abrir mão? Porque ele vai continuar contando a história dele aqui. Eu não vou contar a minha, porque a minha você já sabe. Se não sabe, depois eu conto, no outro momento. Mas vocês vão ver que ele abriu mão de algumas coisas. E o que você está disposto a abrir mão, né? Porque tem o preço. Tudo tem um preço. E coisas boas na vida, como passar no concurso, virar procurador, tem um preço, né? Tem um preço. Vai, abrir aí. E aí a gente começou. O Roberto me passou o método e aí que veio aquelas primeiras situações que é de lei, Roberto. Eu sempre recebo mensagem no Instagram. Eu até peço desculpa pro pessoal, que o meu Instagram, como ele é fechado, o pessoal pede solicitação, às vezes eu demoro para ver, sempre tento responder. Que eu cheguei e fui honesto com o Roberto. Falei, Roberto, eu sei que eu tenho que começar do início e o que você me passar, o método que você me passar, eu vou abraçar e eu vou fazer. Foi quando o Roberto passou, falou, vamos fazer seu nivelamento. Fiz a prova, falei, tô parado. Acho que eu fui mais ou menos bem administrativo, porque era matéria que eu pegava um pouco no escritório, né? O Roberto falou, Abner, são 3 matérias que você vai começar. E você vai começar com material resumido. Resumido. Para um pouquinho, segura um pouquinho. Já vou falar de material, que eu já vi umas perguntinhas aqui. Eu tô de olho nas perguntas de vocês, mandem as perguntas que a gente vai respondendo aqui, tá? Mas olha só, professor, o céu é meu limite. O pessoal tem a noite para estudar, disponibilizar todo o tempo livre. Vem da minha alma, né? Tem gente vendendo a alma aqui para passar no concurso. Mas olha só, galera, olha só que a gente vai começar a falar de material, né? E eu tenho essa pergunta que eu sempre provoco a galera, Abner. Eu vejo que muitas vezes o candidato, ele tem uma resistência de pensar o seguinte, cara, se eu começar com 3 matérias, eu nunca vou passar. Porque talvez, na impressão da nossa cabeça, no bom senso, a gente pensa o seguinte, eu tenho que estudar muitas matérias, porque quanto mais matérias eu estudar,
mais eu aprendo. É justamente o contrário. Se você está começando, está escutando a história de um cara que é procurador hoje, que passou num dos cargos mais difíceis, com as melhores remunerações do país, escuta isso aqui. Começa com poucas matérias, depois você vai agregando mais. Domina as primeiras matérias. Ele começou com 3, não é a quantidade de matérias que você inicia que determina se você passa ou não. Simples assim. E aí, cara, eu passei e você nem questionou, né? Não, Roberto, se você falar, eu vou fazer. E começou com as 3. E foram as 3. E o material resumido. E aí o Roberto passou o método. Falou, Abner, você vai começar a estudar assim, você tem que ter um cronograma de revisão, a gente vai revisar. Você vai ter um cronograma, eu comecei, como eram poucas matérias, era cronograma de uma semana só. Um dia. Isso aí é outra coisa, assim, que quando eu falo, o pessoal fica, oh, não, como isso? Estudar uma matéria por dia, né? Uma matéria por dia. Outra coisa que me perguntam muito quando eu falo com outros colegas. E assim, é dia a dia, é medindo, é ali estudando. Teve um colega que falou assim, só tem a noite. Na época, mais para frente a gente vai continuar conversando e tudo mais, né? Que teve uma situação que, lógico, me favoreceu muito, mas na época eu trabalhava, eu só tinha noite. E com 3 matérias foi começando ali a caminhada, a jornada. Do jeito noite, que dava, com o tempo que tinha, né, Abner? Foi. E aí a gente começou a ter os resultados. Eu lembro muito, assim, dos simulados. Que eu fazia os simulados, o Roberto falava, Abner, você está muito bem, cara. O simulado aí você tá indo muito bem. Você lembra os percentuais de quanto para quanto? Porque no nivelamento a gente sabia o seu início. E no simulado a gente entendia a sua evolução, né? Mais ou menos. Roberto, eu não vou lembrar. Eu sei que constitucional eu fechei o simulado. Aí 100% no simulado de constitucional. Tinha começado com quanto, mais ou menos? Eu não vou lembrar. Não, eu não tinha. Tinha 50, 60. Não, acho que só administrativo que eu fiz 60. Acho que é tudo para baixo. 50 para baixo. 40, 30%, 50%, por ali. Tava parado mesmo. E aí foi começando aquela sementinha do Roberto. Nesse meio tempo, eu lembro que foi assim, eu falei, eu tenho que estudar tal, porque eu também tinha uma notícia que o pessoal falava assim, vai sair o cargo de procurador de Estado do Mato Grosso do Sul, que eu sou de Mato Grosso do Sul. E saiu o edital, eu falei, pô, Roberto, saiu o edital aqui, tô com 3 matérias e tal. Só que eu já estava no programa, já estava com o método do Roberto, eu falei, não, eu estou estudando para ser advogado público, para ser procurador. Não estou estudando para ser procurador do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu não posso jogar todas as fichas num concurso, sendo que eu estou no início. Eu estou no início da trajetória. E aí eu lembro que o Roberto falou, não, Abner, você está aí, faz a prova, pega essas matérias que você está estudando e vamos colocar aí, vamos pôr uma meta e tal. Aí eu lembro que eu falei, não, eu vou tentar fazer pelo menos 70% dessas matérias, né, na prova. E ali o Roberto já falava, então... Mas vem cá, rapidão, deixa eu te interromper aqui um pouquinho. Os 70% eu tirei de onde? Eu acho que a gente tinha alguma coisa que eu tinha Acho que lá daquela trajetória eu falava que algum tempo tinha 70%. Em alguns meses que você estava estudando e da sua planilha. Porque, gente, o Abner ele entendeu a importância de medir os resultados dele. Ele sabia exatamente o quanto ele estava acertando em cada matéria. E daí ele poderia medir, né? E a partir daí criar uma projeção do quanto ele poderia tirar na prova. Porque, veja, se você está fazendo simulados e está fazendo... porque aqui é importante separar, né, Abner? 70% da prova, 100% na disciplina de condicional, para vocês não confundirem. São 2 medições diferentes que a gente tem no programa. Na verdade, 3, porque a gente mede, inclusive, quando você acerta nos assuntos, né, Abner? A gente chega a esse ponto de fazer com que o aluno entenda quanto ele está acertando em cada assunto, justamente para ele poder direcionar o estudo dele para o que ele mais precisa. Então, se você não mede os seus estudos, se você ainda estuda de uma maneira desordenada, como ele falou no começo, cara, você está de brincadeira, porque você não vai passar nunca assim.
Você precisa se organizar. Você precisa entender que todo esse caminho que ele está falando foi feito a partir de um passo a passo, foi feito a partir de uma sequência de decisões que a gente ia tomando ao longo dos estudos dele. Hora inclui mais matérias, hora diminui a quantidade de horas das matérias. Você lembra que a gente sempre reduzia, né? A quantidade de horas de algumas matérias para poder incluir novas matérias, né? Porque às vezes o aluno também pergunta muito isso. Ah, mas como é que eu vou estudar todas as matérias do seu trabalho? Simples. Se você tiver um planejamento adequado, você consegue fazer tudo. As duas coisas ao mesmo tempo, né? Roberto, só quero dar um pause aqui, mandar um abraço para o amigo concurseiro aí, me ajudou muito, Dr. Maurício Pinto Filho. Hoje ele é juiz do TJ de Minas, tomou posse esses dias. Esse cara me ajudou muito na minha trajetória aí de concurso público. Que Fiz massa, muita prova com ele, que aí, a gente estudava para a procuradoria, trocava muita ideia. O cara é gente boa, vi que ele mandou um salve ali, tô retornando um salve para ele, cara é gente boa. Grande Maurício. Então, Roberto, e aí tinha aquela sementinha, né? Você falou, pô, Abner, você tá bem? Falando do resultado da prova, eu consegui fazer nessa prova, eu não vou lembrar de cabeça especificamente de cada matéria, mas eu sei que eu fiz 69, eram 100 questões, eu fiz 69 no total. Então eu quase consegui os 70% da prova. Eu lembro que eu fui nessas matérias, eu fui muito bem, eu consegui acima do que a gente tinha estipulado. E ali a gente já tinha aquela sementinha, o Roberto falou, Abner, cara, será que você está indo muito bem, está conseguindo um resultado bom? Se você fosse concurseiro, 100%, se fosse integral concurseiro, e aí tem a história lá do pessoal lá dos chineses que foram para a guerra, um comandante do exército chinês. Aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu sempre brinco com o pessoal, né? De vez em quando tem alguma situação assim, e eu falo, ó, agora é matar ou morrer, pessoal. Matar ou morrer, meu amigo. Não tem volta. Atravessaram a ilha, queimou a ponte. Por que queimou a ponte? Porque agora é matar ou morrer. Então agora a gente tem que dar o esforço, tem que dar o melhor aqui e vamos em frente. E ficou aquilo. E eu lembro que essa prova da PGE do Mato Grosso do Sul, quando eu entrei na sala, eu sentei, antes de receber o caderno de prova, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero ser concurseiro profissional. Eu quero fazer prova até passar. Eu sei, eu posso levar 2, 5, 10 anos, mas eu quero isso, eu vou me esforçar. E, lógico, sabia que estava começando o método, já estava ali, acho que já tinha uns 2, 3 meses do método, confiava naquele método e que ia dar certo. E aí, saí da prova antes do resultado, não tinha gabarito, já tinha conversado com a minha esposa, a gente já estava conversando, eu falei, poxa, acho que seria interessante se eu tivesse tempo só de estudar, tal. Ela falou, não, eu lembro que ela um dia chegou em casa, falou, eu fiz as contas aqui, vai dar certo sim, pode ir, né? Você quer estudar, eu sei que você tem essa vontade, eu confio em você, você vai dar conta, eu seguro aqui as contas da casa e tudo. Que massa. Vamos embora. E aí eu fiz a prova no outro dia, a prova foi no domingo, na segunda-feira, não tinha resultado, não tinha nada, não sabia como que eu tinha ido. Fui e conversei com o pessoal do escritório que eu trabalhava. Falei, ó, pessoal, eu fiz uma prova ontem e tal, e eu vou estudar para concurso, não vou mais advogar, né, quero encerrar, isso aí foi em dezembro. Falei, ó, vamos encerrar, né, ficar aqui só esse fim de mês aí, porque a partir do ano que vem eu vou estudar 100% para concurso. Lógico, essa situação, eu sei que é uma situação que muitos colegas, né, nessa jornada aí de concurso não podem ter, né? Mas o fato de eu ter um método, o fato de eu estar seguindo à risca tudo aquilo que foi planejado, os resultados iriam vir. Essa possibilidade que eu tive, que é outra coisa que muita gente me pergunta, muita gente tinha isso, o Roberto trabalhava muito isso comigo, acho que desde o início eu consegui ter essa liberação da cabeça, quanto tempo que você levou para passar. Boa. Não tem essa medição. Não tem essa medição. Você não pode entrar nesse jogo esperando que vai ser em 1 ano e meio, que vai ser em 2 anos e 4 meses, que vai ser menos de 3 anos. Você pode ter uma estimativa, mas a gente não sabe, né, Abner? Nunca vai dar para saber.
Sim, não tem como. São vários fatores. Só que uma coisa eu tinha que era certo. O método do Roberto, a forma que ele me passava, como estudar, como me organizar e principalmente como eu ter as minhas medições, aquilo ali eu já tinha uma certeza. Eu vou conseguir. Ah, Abner, você tinha certeza que você passou, né? Não. É engraçado, para um pouquinho, cara. Essa parte é muito engraçada, né? As pessoas olham pra mim, eu passei, as pessoas olham pra mim e falam, ah, mas você passou porque você passou, mas agora é fácil. Cara, ele viveu, o Abner viveu, o que você tá estudando e tá em casa vendo a gente, deve estar vivendo. O problema é que se você não estuda dessa forma, você tá perdido, você tá solto no meio da multidão. Você está tão sem ter os critérios para entender se você está crescendo, para entender se você está perto ou longe, para entender aonde você precisa direcionar os seus estudos, qual matéria eu preciso estudar mais, qual assunto ainda está puxando minha nota para baixo. Entende? O pessoal não entende que para tudo que a gente vai fazer na vida, pessoal, existe um caminho, existe um passo a passo. E deve ter uma forma melhor de se fazer do que você tá fazendo hoje. Olha a história desse cara, ele começou do zero. E, cara, eu já falei isso pra você, e todo aluno meu para aprovado que eu entrevisto, todos eles falam o que você falou. Eu vou seguir a risca, bicho. Porque se você segue a risca e vai se desvencilhando dessa parada emocional, né? Porque a parada emocional também pega. Sim. A galera fica muito preocupada com esse lance de, ai, não vai passar, ai, não vou conseguir. Vai! Os seus resultados parciais, eles fazem parte da vitória final do Abner. A aprovação dele é a construção de todos esses simulados que a gente falou, de toda essa jornada do acréscimo de matérias, da saída do escritório para viver exclusivamente estudando com o apoio da esposa, e por aí vai. Então, são várias decisões que são tomadas ao longo da trajetória. Você não pode querer ter um pensamento fixo de achar que as respostas para todas as suas dúvidas vão acontecer agora. Pum! Pronto, eu não tenho mais dúvida. Já sei quando eu vou passar, já sei qual vai ser o cargo, já sei qual vai ser a cidade, já sei quanto eu vou tirar na minha prova. As coisas são construídas ao longo do caminho, galera. O caminho se faz caminhando. Você, como você está escutando a gente, comece a entender isso. O caminho da aprovação se faz quando você já está caminhando. O Abner foi caminhando para ganhar confiança. Por exemplo, você falou aí da prova, né? Que você fez 60 e tantos, tal, 3 meses estudando, sentiu confiança. Mas para você ter tomado a decisão de sair do seu escritório, né? E só estudar, cara, como é que foi isso aí? Porque tem muita gente que gostaria de fazer isso, você falou. E tem muita gente que tem a condição de fazer com apoio familiar, mas não faz. Então, Roberto, foi aquela sementinha, aquela coisa assim do que você pode, se você tem a condição, se você tem essa possibilidade, seus resultados são esses. Você tem, eu lembro, eu tinha, acho que eram 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas de estudo por dia. Falou, Abner, se você tiver 8, é o dobro. Então você vai conseguir caminhar, se você está a 50, você vai a 100 por hora. Então, olha a distância que você levaria 2 dias, você leva em 1. Então, assim, aquilo de você falar, Abner, você está indo tão bem, e se você só estudasse, se a sua profissão fosse estudar, se você não tivesse a preocupação de um prazo, de conversar com o cliente, a sua preocupação é, eu tenho que melhorar no meu desempenho. E... Peraí, Roberto, eu vou ter que fazer mais um adendo aqui, que hoje é bacana. O bacana de concurso público também é você conhecer muita gente bacana, muito colega. Entrou aqui. Eu vou mandar um abraço aqui pro Dr. Aloysio. O Dr. Aloysio é meu colega aqui, procurador do município de Sorocaba. Opa, gente coisa boa. boníssima. Dr. Aloysio, eu conheci ele na prova do Acre. E de lá a gente se encontrou, eu acho que mais umas 3, 4 provas. Era um daqueles caras que eu falava, nossa, eu queria passar um dia para trabalhar junto com esse cara. Olha e ó, deu certo. Gente, ó, a gente troca ideia todo dia. Hoje eu tava com ele na procuradoria lá. Seja bem-vindo, Aloysio. Tamo junto, gente irmão. Boa, doutor Aloysio, gente boa. Então, voltando ali, Roberto. Ó, você tá cheio de conhecido aqui, a galera tá invadindo a live. Muito bom, cara. Bora. Conta essa história que talvez eles não conheçam essa parte, né? E ali eu fiquei naquela situação, que eu pensei, não, eu acho que está na hora, assim, de focar para concurso, de me tornar concurseiro 100%, profissional.
né? Meu tempo integral vai ser para concurso. E foi, assim, não foi uma decisão fácil, levou algum tempo. Eu tive que ter várias, né, situações assim, não, pô, ó, o Roberto ali falando, a gente ia nas sessões, ele abrindo assim, falando, ó, fazendo com que eu enxergasse que isso também é muito bacana do método. É um método assim que não é para você ficar dependente do Roberto. É o Roberto ensinando, o método ensina você a ter a mentalidade de concurseiro e a fazer toda a organização. Teve colega que falou ali um pouco, já lá no início, até esqueci de comentar, eu não tenho muita organização. Usa o método, aplica o método. Você vai ter organização. Inclusive, Abner, deixa eu fazer um parêntese rapidão para a galera que de repente está vendo a gente pela primeira vez. Pessoal que vai se inscrever, ou que já se inscreveu na turma 13, tá? O Abner está falando de uma época em que eu fazia atendimentos individuais. Hoje eu não faço mais atendimento individuais, não tenho tempo para isso. E daí veio o programa Rock Checkmate. Mas todo o método que ele está falando aqui, você aprende por meio das nossas videoaulas, tá? E a gente tem a supervisão, porque eu tenho uma equipe que vai te ajudar a você entender e aplicar cada passo do método. Na verdade, de lá para cá, muita coisa evoluiu. Então, não entrem no programa achando que você vai ter sessões individuais comigo, porque eu não faço sessões individuais há mais de 2 anos. Eu só queria deixar isso claro, porque às vezes o aluno entra na expectativa de que isso vai acontecer, porque ele está ouvindo a sua história, ele está pensando assim, se eu comprar, ele vai me atender individualmente. Não, eu não vou. Não tem isso. Eu faço sessões em grupo, com a turma, obviamente, atendo em grupo sempre, mas não tem mais sessões individuais. Eu só queria fazer esse parênteses para deixar muito claro e as pessoas não se frustrarem. Sim, sim. E bastante gente me pergunta, o pessoal me pergunta isso daí, né? Eu falo, quando acompanhei, eu falei, hoje ele está com um sistema diferente, ele tem um método que ele fornece uma plataforma online, com todas as aulas, as sessões em aula, né? E a metodologia é a mesma, tá? O método, na verdade, melhorou muito de lá para cá, está cada vez mais refinado, tanto que as aprovações estão explodindo, continua tendo gente aprovada toda semana. Mas é importante a gente falar isso para não frustrar, né? Para a pessoa não achar que vai ter esse atendimento, tá bom? Mas o pessoal, muita gente, até o pessoal de Campo Grande que fez, o pessoal da minha cidade que está fazendo acompanhamento com o Roberto, e todo mundo elogiando, porque o método realmente funciona, o método é show de bola. Muito bom. E aí, Roberto, foi quando eu decidi, que eu falei, não, agora eu vou só estudar, e agora eu vou estudar até passar. Boa. E aí os resultados começaram a aparecer. Teve uma outra situação bem interessante, que foi a prova que eu fiz de assessor da PGE, que foi logo em seguida. Eu lembro, você foi convocado. Foi um fim de semana depois, e aí já no dia 1º de janeiro, e eu lembro, porque aconteceu uma situação muito chata, a minha tia entraram na casa dela, a gente estava na delegacia, e meu telefone tocou, acho que era dia 2 mais ou menos, dia 2, dia 3, me ligaram, falaram, aqui é da procuradoria tal, a gente precisa que você venha aqui trazer tal e tal documento, porque você tem que tomar posse para começar a semana que vem. Eita. Eu falei, o quê? Falou, não, posse semana que vem aqui, que você fez a prova para procurador, a gente já está convocando. Eu falei, não vou tomar posse. Gente, escutem isso aí, rapidão. Galera que está em casa, só para contextualizar, vocês responderam aqui embaixo na estante. O que é que você abriria a mão? O Abner abriu mão de um cargo no qual ele foi aprovado para seguir o sonho dele da procuradoria. É só isso, tá? Só para pegar, para ver se a galera está acompanhando aí, porque não foram poucas as concessões que você fez para seguir dentro do teu plano inicial lá de trás, né? Sim. E aí a mulher falou, não, então manda um e-mail aqui e tal, desistindo. Eu falei, não, vou mandar. Me passa aí que eu mando. Eu lembro que eu conversei com a minha esposa. Eu falei, não, me ligaram e tal, mas para mim ia ser a mesma coisa que eu continuasse no escritório. E não é isso. Eu quero estudar. Eu preciso, já que a gente tem condição, eu preciso de pelo menos, terminar, esgotar, assim, a gente nunca esgota um edital, né? Mas esgotar aquela planilha nossa. Grosso. Eu vou levar 1 ano, 1 ano e meio, pelo menos, de estudo integral. Eu não estou falando, aí os colegas, né, voltando àquele assunto, aprovação.
nesse meio tempo tive aprovação em primeira fase, tive uma aprovação no concurso do CREA, né, que eu cheguei a assumir depois em 2018, mas eu tinha na minha mente que eu precisava ter aquele período, porque eu falei assim, eu já tive a coragem, demorei para ter a coragem de abrir mão de uma situação que a gente estava estável, para poder estudar, para conseguir aquele objetivo que eu tinha, aquele sonho. Então não vai ser a primeira coisa, né? Chegou, você, né, tinha uma remuneração comparado com o escritório, era um pouco melhor, mas a jornada era idêntica, eram 8 horas. É você ficar ali tendo aquela preocupação de serviço, você tendo que encaixar horário de estudo, sendo secundário, a prioridade seria o trabalho. E não era. E não era o cargo que você queria, cara. Você não parou. Não, era assessor. Você parou de tudo por outro sonho, por outro objetivo. Sim. E aí vieram os primeiros resultados. Lembra aí quais foram? Fala aí pra galera quais foram os concursos. Você começou a ter as primeiras aprovações. O primeiro foi da PGE Acre, a primeira fase. Aí eu tive essa aprovação do CREA, do Mato Grosso do Sul. Segundo lugar, não foi, se eu não me engano? Foi, segundo lugar. Isso daí em 2017. Aí 2018 foi o ano da colheita que eu falo. Boa! Todo mundo que planta colhe, né? Foi da colheita. 2018 foi um ano que eu achei foi bem especial, assim, eu fiz... Eu acho que eu fiz algumas provas que eu não passei no início, mas aí foi a PGE São Paulo. Boa. Eu tô na lista de aprovados. PGE, não vai te chamar lá, não? A fila tá andando? Não, teve as 100 nomeações do edital e agora deram uma segurada, a comissão teve reunido com a procuradora-geral, ela falou a situação, crise, isso, aquilo, tem uma previsão de nomearem mais alguns, mas só no segundo semestre e tudo mais. Só que agora a associação está encampando aí nossa luta, já tá forte Tava forte. A gente está numa situação excepcional agora. Eu acho Por conta do corona. Eu acho que dependendo muito de quanto tempo for, eu acho que o cenário é só a partir do ano que vem. Então, a gente tem que ser até um pouco... tem que ser realista também, porque... Deixa lá aquelas duas fases, assim, você tem aquela fase da aprovação, aprovei, aí tem a segunda fase da nomeação. Eu tô aqui em Sorocaba, né, tô tranquilo aqui, eu e a Ana, a gente fica ali no aguardo acompanhando. E aí, PGE São Paulo, que mais? PGE São Paulo, aí Sorocaba, aqui onde eu tô, eu consegui uma aprovação lá em São Bernardo do Campo, e João Pessoa. Você passou aqui em João Pessoa também. Eu tô lá atrás, mas eu fiz as duas fases e consegui a lista de aprovação. Legal. Aí, para encerrar, em 2019 eu fiz Curitiba. Aí eu passei Curitiba, só que daí eu coincidi a segunda fase com Campo Grande. Campo Grande, eu vou fazer prova. Campo Grande, aí Campo Grande não deu. Olha que engraçado, né? Essa história é boa, né? Às vezes eu lembro que a gente conversou e você falou, Roberto, faça a segunda fase, o que vocês de casa fariam? Você está aprovado para a segunda fase da prova de procuradoria, seja qual for a prova que você queira, só que aí tem a mesma prova para o mesmo cargo na sua cidade. Você troca uma segunda fase por uma primeira fase? O que vocês fariam em casa? Joga aí, galera. Primeira ou segunda fase? Troca ou não troca? A pergunta é essa. Eu troco ou não troco? Porque foi exatamente essa decisão. E normalmente, né, a gente tem a tendência de querer ficar em casa. E tá tudo bem, né? Também você tá em sua casa. Não, é porque tava com uma situação... Eu vou ser sincero. Foi uma situação específica, particular minha. Qualquer pessoa que vem me perguntar, concurseiro. Você é concurseiro, você estuda para concurso. Você não troca o certo pelo duvidoso. Se você está numa segunda fase, certames são fase, você vai fazer essa segunda fase. Eu vou falar, olhei a prova, segunda fase, provavelmente eu estaria numa lista. Não vou falar assim, estaria bem colocado, não estaria. Estaria bem colocado, não estaria, né? Tá, eu vou te botar agora, vou te botar nas cordas agora. Você se arrependeu de ter trocado? Não, Roberto. Eu não me arrependi porque, assim, eu
eu levei muito tempo, não levei muito tempo, eu pensei muito para tomar essa decisão. Uhum. Então, assim, o único arrependimento que eu tive nisso daí foi o modo que eu preparei para Campo Grande. Foi em relação à Ah, prova de Campo Grande. Eu menosprezei a prova de Campo Grande. E nisso daí eu me arrependo, que é outra coisa que a gente não, concurseiro não pode fazer. Mas isso eu tenho uma história de é, menosprezar a prova também, que eu tomei na é, tarraqueta. não, não pode, não Não pode. Só que assim, pode. eu já tava com aquele sentimento de que tava dando uma coisa já ia dar certo, né, que já ia ser Já tinha passado em Sorocaba. vários, né? Mais difíceis, com remuneração maior. Aí a gente faz um Aí salto alto. foi isso. Aconteceu Foi isso. comigo também. Nisso daí que eu falo que eu poderia. Mas enfim. Faz parte. É a sua jornada. Isso. E assim, o que eu queria passar pro pessoal aí? Muitos colegas me procuram, ver vídeo, né? Das postagens antigas. O programa, o método, eu falo assim, eu lembro que eu comentei uma vez, acho que eu fiz que o Roberto me mandou um relatório no fim lá para questionário. Ele me ajudou, o Roberto me ajudou a desmistificar concurso público. Porque lá atrás, quando eu fazia prova, quando eu não tinha método, quando eu estudava de forma aleatória, eu achava que para passar era só quem estudava manuais, quem estudava cursos de direito constitucional, administrativo, volumes imensos. Era aquela pessoa que decorava artigos de Constituição, de Código Civil. Então, assim, não é possível. É estratégia, né, Agner? A gente precisa, sobretudo, a estratégia. Você tem um método, você consegue aplicar esse método, você consegue se organizar, você consegue medir o seu desempenho, o que você está bem, o que você tem que melhorar. Aí outra coisa também, que na minha trajetória, na época de estudo, que a gente vai aprendendo aquelas duas coisas, né? No amor e na dor. A gente tem que também ter uma análise de banca, principalmente quando não é as bancas tradicionais. Quando não é CESP, não é FCC, não é VUNESP, é uma banca local, vamos estudar. Eu tive uma situação que é outra coisa, assim, eu acho que essa é até uma das situações que eu mais me coloco, assim, eu já até inclusive conversei com a Luísa um tempo atrás dessa prova, que foi a PGE de Santa Catarina. A banca tinha uma tradição de não repetir alternativa a cada 5 questões. Isso aí em várias outras provas. Só que ela só fez prova de procuradoria ali, tinha do município de interior, eu só via questões, eu não peguei uma prova, eu não estudei, não entrei em fórum para pesquisar. Se você for pesquisar, você vai achar essa informação. Muita gente não sabia. Só que tinha um número que sabia. E concurso público hoje, esses níveis de corte, é um nível que está muito equiparado. Você vai ter pouquíssimas pessoas que são excepcionais, mas o resto está aqui. E vai ser um detalhe que essa pessoa vai estar aqui e você não vai conseguir uma aprovação no corte. Então, assim, uma informação que se eu tirasse, eu tinha 8 horas de estudo, né? Nesse período eu já estava no CREA, então eu tinha umas 4, 5 horas de estudo por dia. Se eu tirasse 2, 3 horas para pesquisar a banca e pescasse essa informação, conseguisse essa informação, o que faltou eu conseguiria. Então, assim, a gente tem que ter também uma estratégia de prova. E isso aí, o método do Roberto, vai te ajudar no natural. Você vai começar, o pessoal... E é aquela outra coisa, a ansiedade do concurseiro. A gente tem que trabalhar. A tal da ansiedade é até interessante, já tem o Roberto subiu no YouTube, aquele meu depoimento, que é um depoimento ali bem focado na prova da PGE. Tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. Que imagina só, eu estava numa prova oral. Então, assim, aquela primeira ansiedade, eu quero estudar tudo, eu quero começar a ver. Eu passei por aquilo. O Roberto falou, são 3 matérias, sabe? Comecei a estudar. Nossa, eu preciso de uma aprovação, eu tenho que ter uma aprovação de primeira fase. Pô, quantos colegas conseguiram? Estou vendo. Eu passei aquilo, eu tive uma aprovação de primeira fase.
Pô, agora eu tenho que ir bem numa segunda fase, né? Eu passei da segunda fase, eu estava na prova oral. Agora vinha oral. É um E, desconforto, né, Abner? Você está sempre e, sendo colocado a ser desafiado, né? Dentro do seu... Então, isso a gente tem que controlar. Então, assim, o pessoal que está começando, lógico, já tem pessoal que está aí há algum tempo. O método do Roberto, ele auxilia qualquer nível que você esteja. Se você está naquele nível já do detalhe, você vai conseguir atingir esse detalhe. Se você já está num nível de segunda fase, mas não está conseguindo por pouco a pontuação, você vai conseguir, porque você vai se medir, você vai ver o que está te faltando. Só que aquele pessoal do início, que vai lá e pergunta, poxa, mas 3 matérias? Pô, resumo, PDF. Videoaula. Eu gosto de videoaula, eu não consigo. Se não é videoaula, eu não consigo. Consegue. Então, assim, pessoal, o início é início. Não dá pra gente ter aquela ansiedade de estar na linha de chegada, a gente está na largada. E aquilo que eu falei, você tem um método, então você está na marcha. Você tá conseguindo, você está indo. Ah, mas às vezes a sua corrida às vezes é tiro rápido, é 100, 200 metros. Mas às vezes é uma maratona. Só que você está ali e você tem que chegar. Você está mantendo, você vai chegar. E assim, calma, né? Começa, olha com calma, fala assim, mas eu já quero estar lendo, que nem no meu caso da advocacia pública. Léo Filho. Eu quero Fazenda Pública em Juízo. Léo, cadê o Fazenda Pública em Juízo? Eu quero estar lendo, eu quero tributos em espécie, eu tenho que saber tudo. Calma, vai chegar um momento. E o método do Roberto, ele vai te ensinar e vai te mostrar, é esse momento. Mas no início... Até para o material hoje, Abner, a gente tem diretrizes para o aluno trocar de acordo com a fase de estudo que ele se encontra. O método hoje ele está tão refinado, bicho, que as aulas elas chegam ao ponto de falar assim, agora que você está acertando tanto, você começa a pensar na troca, na possível troca de material. Agora que você chegou na fase tanto, você começa a aplicar essa nova técnica aqui, que você já está maduro o suficiente para aprender a estudar dessa forma. Agora que você acertou tantos por cento, você chegou no momento de mudar essa estratégia, começar a pensar, se preocupar com isso aqui. Então, assim, cara, de lá para cá, o negócio tá muito, muito fino, o processo, é o GPS que a gente chama, aquela planilha do GPS, né? Que é o que vai fazer o aluno chegar lá. Você falou sobre quem já estuda há muito tempo. Você é um exemplo claro da pessoa que começou do zero e que chegou lá. Para quem já estuda há muito tempo, olha essa aqui. Não sei se você chegou a ver a Thaís. Essa aqui é a Thaís assinando o livro de posse, o termo de posse dela na semana passada. Hoje a defensora eu vi o depoimento dela. Defensora pública do estado de São Paulo, que vinha estudando há anos, batendo na trave, pegou 1 metro em 3 meses, passou em tudo, tá aí, tomou posse semana passada, defensora pública do estado. Então, o método, como ele falou, gente, o método ele ajuda quem está começando, ele ajuda quem já está estudando há muito tempo. Abner, meu velho, obrigado. A gente tem mais 1 minutinho antes desse Instagram fechar. O que você pode deixar aí de mensagem final para a galera antes da gente encerrar? Então, eu quero falar para o pessoal uma coisa bem específica do momento agora. Você iniciou aquilo. Sim. E uma coisa, pessoal, concurso vai ter. Agora está sem, agora está parado, mas vai ter. Suspendeu muitos colegas da Procuradoria que estão fazendo prova, tiveram concursos suspensos e tudo mais. É uma vantagem. É estudar. É o momento da gente ficar recolhido, a gente tem que ficar em casa. Concurseiro é a melhor coisa que tem, parar, focar no estudo. Porque vai voltar. Os que estão suspensos vão voltar. Não está tendo concurso federal na área de advocacia, uma hora vai ter que ter. Não adianta. E aquilo que o Roberto falou, quando abrir, quando tiver, vai passar quem está preparado. Então, já está se preparando. Se não está, começa agora. Poxa, não está tendo edital. Concurso público sempre tem edital. Vai ter. Prova sempre vai ter. O pessoal fala, raleia, mas não acaba. Então, pessoal, vamos lá. Vamos estudar. O nível está cada vez mais alto. Então, assim, o mínimo, o que você se preocupar com isso. Isso aí está atingindo para todo mundo. Então, assim, utiliza esse momento e foca
dá aquele esforço, se pudesse ficar em casa, isolado para se proteger do vírus aí, que está uma situação bem fora de controle, fica e estuda. Então, assim, é uma jornada, a gente sabe, é uma jornada solitária, é uma jornada sofrida, é aquela coisa da gente